Então, bora lá, pessoal. Vamos voltar aqui. Bom, a gente parou aqui na tela aqui inicial, Hello Geekers, né? Agora a gente vai seguir para o desenvolvimento da tela principal ali, né? Da Home. Deixa eu abrir aqui o Figma aqui um segundo. Tá, enquanto ele abre aí, vamos seguir aqui com a Home, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Perdão. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai criar um container, né? Deixa eu ver aqui se já carregou. Ainda não. Aí a gente vai seguir com o desenvolvimento dessa tela aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos criar um container. A gente está utilizando o Style Components, né? Então aqui dentro de Pages, a gente vai criar um arquivinho chamado styled.ts. Aqui a gente vai importar, né, o styled from styled components. E vamos seguir agora com a criação do nosso container, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui um container, né? Vou dar um export aqui nele. E a gente vai fazer styled.div. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está criando uma div, né? Para quem não conhece Style Components, a gente está criando uma div e o estilo que a gente adicionar dentro dessas classes aqui vai ser o equivalente a essa div. Então, essa div vai ser criado um componente container que já vai ser estilizado. Então, por isso que fala, né? Style Components, componentes estilizados. Então, aí, a partir do momento que a gente usar esse container, ele sempre vai pegar o estilo que a gente adicionar aqui. Entendeu? Então, para quem não conhece aí, é bem simples o conceito, vocês vão ver na prática aí. E é bem interessante assim. Então, vamos seguir. Aqui ele está dando erro porque ele fala que quer aspas dupla, né? E aí eu coloquei simples, mas aí quando eu salvar ele já corrige. Então vamos lá. Eu vou dar um tamanho aqui de 100 para o container e vou dar uma altura de 100 VH. Esse 100 VH vai ser view height, né? Ou seja, o tamanho da tela que ele vai pegar 100%. Depois a gente vai dar um background image linear gradiente. Esse to right quer dizer o quê? Que a gente vai iniciar um gradiente da esquerda para a direita, tá? E aí eu vou pôr a cor aqui, que vai ser 7E, C8 e 3. Vai ser a cor que vai iniciar e a cor que vai finalizar. Então vai ser 5252 ED. O que isso faz? Isso vai adicionar basicamente aquele efeito de cor que a gente tem aqui no Figma. Então você pode ver que ele começa com uma cor mais clara e indo para o final aqui ele vai escurecendo. Só que ele vai, você pode ver que ele não escurece de uma vez, ele vai fortalecendo a cor, tá vendo? Então é esse efeito que a gente vai estar adicionando aqui. Então começa nessa cor mais clara, vai para essa cor mais escura, tá? A gente vai utilizar Grid Layout. Para quem não conhece Grid Layout, a gente abordou um pouco nas aulas de HTML, mas é bem tranquilo também. E vamos estar utilizando, Display Grid, né? A gente não abordou Grid Layout, desculpa, me confundi. A gente abordou Flexbox na aula de HTML, né? Aqui a gente vai estar utilizando o Grid Layout. Basicamente, a gente consegue fazer a nossa aplicação se comportar por colunas, né? De começo pode parecer um pouquinho difícil, mas não é. Aqui basicamente a gente está dizendo que a gente vai utilizar a grid, né? E aí aqui eu vou passar 50, 50, os dois 50%. Quando eu faço isso, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou criar duas colunas de 50%. Ah, mas se eu quisesse criar 3 colunas de 100 pixels, eu iria fazer isso aqui, ó, 100 pixels, 100 pixels, 100 pixels, eu criaria 3, entendeu? Como eu vou criar duas, que no caso vai ser essa coluna aqui
E essa aí é 50%, 50%, tá? O overflow, eu vou colocar hidden, ou seja, qualquer coisa que passe para fora dessa nossa home vai ser oculta, né? A gente não quer. E por enquanto, acredito que seja isso da parte do container. Deixa eu salvar, ele já corrigiu aqui a aspa dupla ali, né? E aí eu vou fechar aqui esse terminal só para não ficar atrapalhando. E aí vamos voltar aqui na home, né? Então, pages, home, né? Aqui na index, quer dizer. Pages, home, index. Show. Aqui agora a gente vai importar aquele container, né? Que a gente exportou lá. Então, eu vou agora dar um ponto barra, styled, certo? E aí, agora eu tenho esse container. Eu vou tirar esse Hello Geekers daqui e vou colocar o nosso container aqui por volta de tudo, né? E aí aqui eu posso voltar aqui com Hello Geekers, não tem problema. Na verdade, colocar Hello Geeks. Show. Então aí salvando. Aí ele atualizou aqui pra gente e pode ver que ele já pegou aqui a cor, né? Começa numa cor mais fraca e vai indo para uma mais escura e ali em cima ele ficou Hello Geeks, né? Tá, vamos dar continuidade. Então, voltando aqui no nosso layout. Qual que é a próxima coisa que a gente vai fazer? Vamos trabalhar nessa primeira coluna. Lembra que a gente fez duas colunas de 50%. O que isso quer dizer? A gente quebrou no meio. Então, isso aqui seria uma coluna, isso aqui seria outra. Vamos começar a trabalhar nessa coluna aqui. Então, vamos partir primeiro para o logo, né? Então, vamos voltar. Vamos voltar ao Style Components de novo. E vamos criar agora um componente estilizado, logo, né? Que também vai ser uma div. Display Flex, então aqui a gente vai trabalhar com Flexbox. O tamanho de 100%. O padding vai ser de 100 pixels, 0, 50 pixels e 100 pixels. Vocês já vão entender. Isso aqui na verdade eu vou deixar comentado por enquanto, só para vocês entenderem. E o span, eu vou dar um font family. Lilita 1. Sans serif. Então aqui para quem não conhece, a ideia é pegar essa fonte aqui. Caso não exista, é pegar sans serif. Certo? O font size eu vou colocar de 42 pixels. Parece grande, mas vocês vão ver que é para formar o nosso logo. E a cor eu vou colocar branco. Tá, vocês devem ter percebido que a gente colocou Roboto aqui no styled global e colocou essa Lilita One no styled do logo, né? Se a gente voltar aqui, obviamente não vai estar aparecendo nada, né? Porque eu não coloquei para mostrar o logo. Mas vocês veriam que não iria pegar essa Lilita One, né? Por quê? Porque a gente ainda não tem essa fonte. Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no Google e vamos colocar Google Fonts. Esperar carregar. Vou abrir aqui. Show. Então, aqui, de início, a gente já tem a Roboto, né? Então, eu vou adicionar a Roboto. Clicar nela aqui. E vamos selecionar a regular. Então, aqui, ó. Regular 400, tá? E aí agora, a gente pode vir aqui e clicar, deixa eu lembrar onde. Aqui. Deixa eu só confirmar uma coisa, deixa eu voltar aqui no Google Fonts. Tá, a gente tem Roboto. E tem uma forma da gente adicionar mais de uma, deixa eu lembrar como é que é. Clicar aqui. Eu vim em regular, já está adicionada, né? Então quando eu cliquei ali, ela já adicionou. Então aí eu posso voltar aqui agora em Google Fonts e vou pesquisar por Lilita
one. Então essa aqui, vou clicar aqui também. E aí ela vai ter essa regular de 400 aqui, eu vou selecionar esse estilo também. Depois que eu selecionei esse estilo, aqui em cima vai ter esse ícone, seleciono ele. E aí aqui ele já vai colocar os imports para mim, né? Tanto da Lilita quanto da Roboto. Então eu vou vir, vou copiar isso aqui, tá? E vamos voltar lá na nossa aplicação. Dessa vez a gente vai vir na pasta public e na pasta index.html. Aqui dentro eu vou já adicionar aqui nossas fontes. Show. Vou tirar esse comentário daqui também. Opa. E beleza. Aqui tem a descrição aqui. A gente pode mudar, mas vou deixar assim mesmo. É o intuito. E adicionei as fontes. Então a partir de agora o nosso site já tem acesso à fonte Roboto e à fonte Lilita, né? Vamos voltar aqui no Styled. Deixa eu fechar aqui o index.html. Então show. Então aí a gente criou o logo, né? Agora a gente precisa importar esse logo aqui na home. Então logo. Eu vou dar um enter aqui. Deixa eu estilizar aqui já. Dá um enter aqui. E vou colocar nossa tag logo aqui. A nossa tag logo, não sei se vocês lembram, mas ela é uma div. Então ela pode ser quebrada assim, né? Então aí aqui dentro o que a gente vai fazer? Vamos declarar um spam e escrever moment aqui dentro. Isso a gente está fazendo o seguinte. A gente criou essa tag e escreveu o moment. Então a gente também precisa adicionar o nosso ícone, certo? Então por enquanto deixa eu tirar esse Hello Geeks daqui, vou salvar. E aí voltar para cá. E aí ele já escreveu o moment ali, tá vendo? Agora a gente precisa adicionar o nosso ícone, né? Então vamos lá, vamos criar também um componente para esse cara. Então eu vou vir aqui, dar um export. Cadê? Não, nesse caso, pera. Nesse caso não precisa, tá? Nesse caso vamos voltar aqui no index e vamos importar direto o ícone, porque ele é um SVG. Então vou colocar aqui logo icon from ponto barra assets barra, aí não tá dando autocomplete, então barra, cadê logo.svg. E aí vou renderizar esse cara aqui. Show de bola. Vamos ver aqui se ele já apareceu. Tá atualizando. A gente pode, na verdade, fazer isso aqui. Eu acho que é por isso que tá dando ruim. Precisa estar com isso. E a gente faz um react component as logo icon, né? E aí a gente dá um tamanho, largura de 64 e altura de 64. Voltando aqui, eu tive que atender a porta ali. Então, apareceu o logo agora, só que o logo tá preto, né? Então aí a gente vem aqui e coloca um color white, né? Deixa eu ver, acho que não é color. Não é color, é fill. Opa, fill.
Por que fio? Porque é um SVG, né? Então tem que usar as propriedades do SVG. Lembra o padding que eu comentei aqui, que eu ia deixar comentado? Como que funciona esse padding, né? Para as pessoas que conhecem, isso aqui é simples, mas isso aqui, o padding, ele vai dar um espaçamento, né, dentro do nosso logo, e dá um espaçamento para dentro. Agora não importa tanto esse detalhe, mas o que importa é como isso aqui funciona. 100 pixels, 0, 50 pixels e 100, imagina um relógio no sentido horário, né? Então 100 pixels seria equivalente a cima, 0 pixels equivalente à direita, 50 pixels equivalente a baixo e 100 pixels à esquerda. Então quando eu fizer isso aqui, ele vai dar 100 em cima, 0 à direita, 50 embaixo e 100 na esquerda. Entendeu? Então agora eu vou descomentar, vou salvar. Pronto. Pode ver que ele deu 100 aqui, né? 100 aqui, 50 para baixo, como embaixo a gente não tem nada, então a gente vai perceber, e 0 para a direita. Show de bola? Então aí a gente já tem o nosso logo feito, né? O que dá para a gente fazer agora é adicionar esse logo dentro de uma grid. Então lembra que a gente criou, né, o display grid, então a gente tem as colunas, né? Então aí agora a gente vai ter que criar um style do tipo grid, né? Vocês já vão entender um pouquinho mais agora que a gente começar a desenvolver isso. Então vamos lá. Então vou voltar no Style Component, Export Const Grid. Isso aqui vai ser um Styled, que também vai ser uma div. A gente vai dar um display flex. Um flex direction, que vai ser do tipo column. E um justify content, aqui no Justify Content, para a gente tornar essa grid reutilizável, a gente pode fazer ela receber uma prop. Então, uma prop, o que seria uma prop? Uma prop é quando você passa um valor para um determinado componente. Por exemplo, aqui no caso de um SVG, não é igual, tá? Para quem conhece, não é igual, mas é só para exemplificar. Tá vendo que a gente passa a propriedade width para esse logo icon, passa a propriedade height, a propriedade fill. Imagina que isso aqui seria props. Então a gente está passando uma prop width, uma prop height e uma prop fill, certo? Então aí aqui a gente vai fazer isso aqui, ó, props.justify flex start. O que esse interrogação significa, né? Isso aqui ele é um carinha que chama, não lembro se é optional chaining, não lembro agora, mas ele inicialmente ele tinha no TypeScript, acho que agora ele tá para ser implementado no JavaScript ou então já saiu, que basicamente ele verifica se esse cara aqui é nulo ou não, se ele existe, e se ele não existir, ele mostra esse outro cara aqui, tá? Então, deixa eu só vir aqui, acho que é optional chaining, JavaScript. Não, acho que o optional chaining é outro cara. Não, optional chaining é esse aqui. No list coalescing, esse cara aqui. Então tem uma descrição bem legal aqui no MDN que a gente pode olhar junto aqui, tá? Porque ele tem uma particularidade. Tá aqui, ó, o operador de coalescência nula é um operador lógico que retorna seu operando do lado direito quando seu operador do lado esquerdo é null ou undefined, né? Caso contrário, ele retorna seu operando do lado esquerdo. Aí aqui ele tem uma coisa bem interessante, ó. Em outras palavras, quer dizer, ao contrário do operador lógico, OR, o operando esquerdo é retornado se houver um false, que não seja null ou undefined. Em outras palavras, se você usar o OR para obter algum valor padrão para outra variável, você pode enfrentar comportamentos inesperados se você considerar algum valor falseável como utilizável. Exemplo, string vazia ou zero. Então aqui ele dá um exemplo, né? Se for null,
aí é para ele retornar essa string aqui. Porém, se for um 0, ele vai retornar o 0, entendeu? Ele não vai considerar o 0 como um false. O mesmo caso de uma string vazia, tá? Então tem que tomar cuidado com essa questão. Então eu vou voltar aqui. Então aí ele pode reparar que ele começou a dar erro, né? Porque ele não existe essa propriedade nas divs, né? Então aí o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui e vamos criar um arquivo chamado types. Types.ts. Deixa eu minimizar tudo aqui e abrir de novo só para não ficar bagunçado. Tá. E aqui o que a gente vai fazer? Vamos criar uma interface que vai chamar grid props. Tá? O que ela vai receber? Ela vai receber um justify. Esse justify, eu vou dizer que ele é do tipo string, né? E quais as propriedades de justify que a gente tem disponível no CSS, né? A gente tem space between, né? Tem center, tem space around, tem flex end e tem flex start. Deixa eu salvar, já vai corrigir ali para mim. Ele está dando erro aqui, eu vou dar um export. Show. O que é isso aqui, né? A gente criou uma interface que vocês vão ver a utilidade já já. E a gente colocou esse interrogação, 2 pontos aqui. Para quem não conhece de TypeScript, isso aqui quer dizer que esse cara vai ser opcional, tá? Então ele não vai forçar a pessoa a passar uma propriedade de justify, certo? Então eu vou voltar aqui e aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. Aqui, grid props. Ele vai ficar dando vermelhinho, se eu apertar aqui um Ctrl ponto, ou no caso do Mac, Command ponto, né? Vai falar aqui, ó, importar de types, sim. Deixa eu colocar para silenciar. Show. Aí o erro sumiu, beleza? Então aí agora a gente pode utilizar a nossa grid que acabou de ser criada, né? Então deixa eu vir aqui, index, e vou passar essa grid aqui e fechar ela aqui embaixo do logo. Tirar ela daqui, né? Já vou organizar aqui, salvar. Vai ficar dando esse vermelhinho, o mesmo caso ali do que eu mostrei agora há pouco. Você pode apertar Ctrl ponto ou então Command ponto. E aí ele vai falar aqui, import. Nesse caso ele não conseguiu pegar. Então eu pego aqui, grid, importo aqui direto de styled. Show? Então, agora deixa eu fechar essas coisas. Show. Então pra gente aqui parece que não mudou nada, né? Mas mudou. Vamos seguir aqui com o desenvolvimento, que vocês já vão entender. Agora a gente precisa adicionar esse celular aqui, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente precisa importar o nosso PNG, que já está criado disso aí. Então a gente vai fazer import phone image, né? E vamos importar ele de assets barra como é que chama? Videocall. Show de bola. Vou adicionar esse cara aqui embaixo do logo. E aí a gente tem que passar agora opa. Pera aí. Opa, acabei me confundindo. Tá. A gente tem que passar esse cara dentro do source aqui.
Ele vai começar a dar erro porque isso aqui deveria ser um IMG, né, que recebe um source, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai estilizar esse IMG. Então, ao invés de eu passar aqui IMG aqui direto, eu vou criar mais um componente estilizado que vai se chamar phone image, só que com P maiúsculo. Então, vou voltar aqui, certo? E vou aqui no finalzinho, cadê? Dar um export const phone image. Tá. O que ele é? Acabei de falar para vocês, então ele vai ser um IMG, certo? E aí vamos começar a passar aqui os estilos dele. Ele vai ter um width de 80% e vai se auto-alinhar ao centro. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ter um tamanho de 80%, certo? Porque ele não vai ocupar a coluna inteira. E ele vai sempre se alinhar ao centro, tá? Então, beleza, ele está criado. A gente agora importa ele aqui. Aqui, phone image. Passo ele no lugar de image aqui. E show de bola. Ele já está ok. Deixa eu salvar. Voltar para cá. Então, beleza. Já apareceu o nossa imagem do celular aí, né? Agora reparem uma coisa. Reparem que ela já ficou em formato de coluna, né? Então, isso ocorreu por quê? Porque aqui dentro do Styled, né, a gente criou essa grid, certo? E essa grid, a gente colocou que a direção dela, a Flex Direction, vai ser column, entendeu? Então, quando a gente fez isso, a gente quis dizer que ao invés dessa imagem vir para frente da Moment aqui, né, que é o logo, ela vai quebrar em colunas. Então, aí o Moment fica aqui, essa outra imagem aqui, e se a gente adicionar qualquer outra coisa, ele vai embaixo da imagem. Por quê? Porque virou uma coluna, certo? Se eu colocasse o row aqui, ele já ia pegar um outro estilo, tá vendo? A imagem veio para frente da moment. Por quê? Porque ela se comporta como uma linha. Então deixa eu voltar para column. Show de bola. Então aí agora a gente já tem aqui a primeira grid completa, né? E aí agora a gente vai criar a nossa segunda grid, que seria essa coluna aqui, né? Então vamos lá. A gente vai adicionar aqui outra vez a grid, só que dessa vez a gente vai passar a propriedade justify para ela. E o legal, tá? Como a gente está usando TypeScript, se eu der um Ctrl barra aqui, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui já, ó, justify. E se eu der um igual e abrir uma aspas, ele já mostra as propriedades que a gente tem. Por quê? Porque a gente já definiu dentro daquela interface lá. Então eu vou passar um center aqui, né? Por quê? Porque eu quero que tudo que esteja dentro dessa grid se alinhe ao centro, né? Então, beleza. Se eu fizer isso aqui, ele vai adicionar ali e tal, e a gente não vai ver nada de diferente aqui. Então, agora a gente vai começar a atacar os textos, né? Então, aí a gente vai criar um container para abordar esses dois textos aqui dentro. Então, vamos voltar lá no Styled, né? E vamos agora criar, dar um export const e criar um description container, que vai ser uma div também. Opa. Esse cara eu vou dar um width de 100% nele. A fonte eu vou colocar também a Lilita. Caso não exista, pegar a sans serif. A cor eu vou passar branco. Opa, ponto e vírgula aqui, né? Eu quero que ele fique em negrito. Então, o font wave vai ser bold, né? E eu quero passar uma margem bottom de 50 pixels. Então, ele vai ter uma margem de 50 pixels embaixo. Show de bola. Então, agora a gente criou o container para essas duas fontes aqui. Só que repara que a fonte, esse texto de cima,
ele é maior que o de baixo, certo? Então vamos criar mais dois caras aqui, que um vai ser main text, vou colocar ele como um H1, certo? Seria a tag mais relevante ali do site, né? E a gente vai dar um font size para ele de 42 pixels. E um padding, que eu já expliquei, na direita agora, né? Então eu coloquei padding-right, um padding right de 20 pixels para o texto principal aqui. Show de bola. Vamos passar para o segundo texto, que vai ser secondary text. E agora eu vou pôr um H2 aqui. E vou dar um font size de 24 pixels. Show! A gente tendo isso, a gente já consegue montar nosso texto lá. Então aqui a gente precisa importar o description container. Precisa importar o main text e precisa importar o secondary text. Vou salvar, já vai corrigir ali para mim. E aqui dentro da grid a gente vai colocar o description container. Dentro desse cara que vai ter os dois textos juntos, eu vou colocar o main text. E dentro desse main text eu vou adicionar aquele texto, né? Então eu vou vir aqui, eu vou escrever create meetings or just have fun talking with your old friends, ok? Vou colocar um ponto aqui. Beleza, então aqui foi o primeiro texto e aí eu vou colocar o secondary, né? Secondary text, que é remember and create new moments, beleza? Vou salvar. Show de bola. Deixa eu vir aqui em moment agora. E aí ele já adicionou o nosso texto ali. Show. Então agora a gente já tem ali o create meeting ali. Já tem o remember and create new moments, né? O que a gente precisa fazer agora é adicionar os nossos botões, né? E os inputs aqui, né? Para ficar no jeito, né? Então vamos lá. Vocês podem reparar que a gente tem aqui dois inputs. Então a gente vai criar um container para ele também, para guardar esses dois inputs dentro. Container, o que é o container? Talvez eu não expliquei. É basicamente uma div, né? uma caixa que vai segurar essas outras duas caixinhas dentro dela. É uma forma de estruturar, certo? Então vamos lá. Então export const input container vai ser uma div. E aí a gente vai começar a estilizar ela aqui, que ela vai ter um tamanho de 100%. Um display flex, então a gente vai começar a trabalhar com flexbox dentro dela. Justify content flex start. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai estruturar ela para ficar no começo, né? Se a gente tivesse, por exemplo, uma linha, que nem está sendo aqui, essa aqui é uma linha, e imagina que o container comece aqui. Se eu colocar flex start, elas vão começar aqui. Se eu pôr flex end, elas vão grudar aqui no final. Talvez no caso de uma coluna ficaria mais claro. Então imagina que eu tenho uma coluna, né? E aí eu falo flex end, todos esses itens aqui que tivessem dentro iriam grudar aqui para baixo e não lá em cima. Já flex start ficaria no início dessa coluna, né? Como estamos utilizando linha, né? Vai grudar no início da linha. Isso aqui eu acho que já é até o default do display flex. Aí vou colocar uma margem embaixo de 50 pixels, né? Porque a gente tem esse espaçamento aqui.
E vamos estilizar o input para dar um margem de 20 pixels. Ou seja, esse input aqui dá uma margem entre esse outro input aqui, certo? Então, beleza, criamos esses caras. E input container, styled div, show. Podemos agora partir para os nossos inputs, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma pastinha chamada components. Dentro dessa pasta components, a gente vai criar uma pasta chamada, vamos criar uma pasta chamada input e aqui dentro um index.tsx. Show. Aqui eu vou dar um const input vai ser igual a isso aqui, que torna isso. Então, a gente vai criar isso aqui separado, porque no caso, como ele poderia ser reutilizado em vários outros cantos da aplicação, aí eu optei por criar ele dentro de uma pastinha components, né? No nosso caso, a gente só vai utilizar o components dentro da home, mas só para vocês irem aprendendo, que é legal, tipo, vocês pensarem nisso, né? Tipo, esse componente aqui, ele poderia ser reutilizado em outros cantos. No caso de um input, tem muita chance de uma aplicação maior você reutilizar. Então aí a gente cria ele separado, né? Então vamos lá. Aqui dentro eu vou criar um styled para ele também. Então mesmo esquema, né? Import styled from styled components. E aí agora a gente vai estilizar um input, né? Então const input vai ser igual a styled ponto input. E aí aqui a gente vai começar a passar os dados para esse input, né? Passar os estilos. Então, lá. Então a largura vai ser de 190 pixels. Border radius vai ser de 4 pixels. Então, se eu clicar aqui nesse cara, ó, você vai ver que ele vai ter uma curvatura aqui com 4. Então, o border radius nada mais é do que essa curvatura que tem entre o input ali. Se eu não colocar nada, ele ficaria como se fosse um retângulo reto, né? Colocando esse border radius, ele vai adicionar uma curvinha ali. A altura, eu vou colocar de 45 pixels. A borda, vou colocar nenhuma, porque eu não quero nenhuma borda no nosso input. A fonte de 18 pixels. A cor, né? A cor ali da fonte vai ser meio azulada ali. Vamos estar adicionando um padding na esquerda, né, de 10 pixels. E uma margem na direita também de 10 pixels. Quando a gente cria um input e adiciona um placeholder, por exemplo, esse username e o room name, ele é um placeholder, né? O que isso significa? Ele é um texto que vai ser sobrescrito quando a gente começar a digitar, né? Então ele não é o texto real que a pessoa digitou, ele vai aparecer ali enquanto não foi preenchido e quando alguém começar a preencher ele vai sumir. Então isso aqui é um placeholder. Então a gente precisa passar aqui dois pontos, placeholder, vírgula, dois pontos, traço, webkit, traço input, traço, placeholder. Então aqui a gente está estilizando o placeholder, né? Esse webkit aqui quer dizer que vai funcionar para um determinado tipo de browser, né? Quem mexeu com CSS há um tempo atrás já conhece esse cara, mas por enquanto não foca muito nisso aqui. Basicamente a gente está adicionando isso aqui para dar maior compatibilidade. Então, vou fazer isso aqui também para placeholder, só que nesse caso aqui acho que é para Microsoft, né? Browsers Microsoft.
Então, show de bola. Criamos nosso input. Vamos importar ele aqui agora, né? Então, import input from .styled. E aí ele está reclamando porque já existe esse input aqui. Então, o que a gente faz? Vamos colocar o nome aqui de input component, né? E aí vou exportar como default esse cara aqui. Show. E aí aqui a gente renderiza o nosso input que foi criado. Como ele é uma tag só, dá para pôr ele assim. Show de bola. Aí o que a gente quer fazer agora? A gente quer fazer com que todas as propriedades de um input consiga ser passada para dentro do nosso input personalizado, né? Então, se o cara lá que for utilizar, ele fizer assim, né, importar o nosso input e quiser passar aqui placeholder, quiser passar um type, né? Porque tem vários tipos de input, quiser passar várias propriedades que a tag input do HTML tem, a gente precisa passar, tipo, pegar essas propriedades que foram recebidas nesse input component e passar para dentro desse cara aqui, né? Aí ele está reclamando que não foi exportado. Deixa eu vir para cá. Esquecemos do export aqui, né? Volta para cá. Tá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai receber as props aqui, certo? E vamos passar essas props aqui para dentro. Certo? Então aí ele começou a reclamar. Por quê? Porque ela está recebendo um tipo N. E concorda comigo que seria interessante quando o cara colocasse aqui o input, ele desse um Ctrl barra e mostrasse as próprias referentes a um input, né? Que falasse assim, ó, o input, ele tem a propriedade placeholder, ele tem a propriedade type, né? Então aí o que a gente pode fazer? A gente pode falar que esse cara é do tipo HTML input element. Só que aí vai vir um segundo problema. Ele vai começar a dizer que ele precisa ter a referência, né? Quer ver? Cadê o erro? Accept smart enable for emit. Bom, ele está dizendo aqui que são tipos incompatíveis, né? Aí, tipos da propriedade form são incompatíveis, certo? Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode criar aqui, fazer a seguinte coisa, né? Passar a prop, a referência desse cara aqui para dentro desse input aqui, porque caso a gente queira manipular através do styled lá, os dois possuem basicamente a mesma referência, né? Então, quando a gente quando a gente importasse esse input component, ele pegaria a mesma referência desse outro input aqui. E como que a gente faz isso? A gente tem que fazer um encaminhamento de referência, né? Então, a gente vem aqui, ó, faz o seguinte, import forward ref from react. E aí aqui a gente passaria da seguinte forma, forward ref, e aí aqui a gente copia esse cara, e aqui a gente coloca isso aqui, ó, components props without ref, opa, e passa o input aqui dentro, certo? Abre parênteses aqui, fecha aqui.
Esse cara aqui, ele não existe ainda, né? Então eu preciso importar. Na verdade ele tá aqui em cima já. Ficou faltando, peraí. HTML forward ref. Ficou faltando fechar uma coisa aqui, né? E eu adicionei um A aqui sem querer. Então, agora tira esse cara daqui. Salvo. E aí eu preciso agora passar essa ref para cá. Quando a gente usa esse forward ref, a gente recebe como segundo parâmetro uma ref. Para quem não entende de ref, eu posso depois fazer um vídeo explicando mais sobre referências e tudo mais. Mas basicamente o que a gente está dizendo aqui é que quando a gente fizer um encaminhamento de ref, usar uma ref nesse nosso componente aqui, a gente está passando a mesma referência para esse outro aqui, certo? Quando a gente utiliza esse cara, ele vai começar a reclamar que perdeu o display name, né? Na verdade, só por conta que a gente está utilizando o ESLint. Então, aí o que a gente faz? A gente vem aqui, input component, ponto display name, e coloca esse cara aqui. Show de bola. Então, aí agora a gente tem o nosso input funcionando tudo certinho, né? E aí agora a gente pode partir para a utilização dele. Vamos voltar na nossa home. Vamos importar esse componente. Então, vou vir aqui em import input from ponto barra components barra input. E vamos utilizar ele aqui, né? Só que antes a gente precisa importar o nosso input container, né, que a gente criou. E aí dentro do input container eu vou adicionar o input. Show de bola. Com isso a gente criou ali um container, né, com esses para adicionar esses inputs. E agora eu posso adicionar mais um aqui, porque no caso a gente vai ter dois inputs, né? Salvar, vamos ver como está ficando. Então show, então a gente tem esses dois inputs aqui. Só que pode ver que eles estão vazios, né? Então aí a gente quer agora adicionar username e room name dentro deles. O que a gente faz? A gente passa aqui, olha agora, tá vendo que ele já completa, né? Como se fosse um input mesmo. E aí a gente passa aqui username e como no segundo input aqui a gente passa room name. Deixar junto aqui. Não, separado mesmo. Tá. Então, show de bola. Então, aí a gente já adicionou esses dois inputs. Certo? Tá ficando bem semelhante já ao do nosso layout. E aí, agora o que falta a gente fazer é adicionar esse botão. Então, para isso, vamos também criar ali, né, o container para o botão. Então, vamos vir aqui no Styled. E dessa vez vamos criar o input, o button container, que também vai ser uma div. Recebe 100% de largura, altura 50 pixels. Show de bola. Então, container criado. Vamos criar agora o nosso componente de botão, porque ele também pode ser utilizado em vários outros locais, né? Então, button, e vou criar aqui o index.tsx. Fazendo isso, né? Const button component. Isso aqui. Show. Eu vou criar aqui também o styled. Show de bola. Aí aqui a gente vai ter que importar, né?
e vamos dar um export const button. Com isso, vamos criar um styled e vamos criar que tipo? Não vai ser uma div, não vai ser um input, dessa vez é um botão. A cor a gente vai passar como uma prop. Ah, mas por que vai passar como uma prop? No nosso caso, a gente sempre vai ser a cor branca aqui, né? Porque a gente só tem essa tela que utilizará esse botão. Porém, eu quero tipo ir exercitando isso na mente de vocês, de sempre tentar deixar reutilizável, né? Porque caso vocês queiram utilizar o mesmo modelo de botão, porém com cor diferente, em algum canto de outra aplicação, vocês vão ter isso em mente, né? Então, background color, ele vai começar a reclamar ali. Por enquanto, esquece aqui, ele está reclamando porque a gente não criou ainda essa tipagem, né? Vamos seguir com o resto do desenvolvimento. Já já a gente corrige. Então, a cor também eu vou receber via prop. props.color 000 cc6. Show. A largura. Se uma prop com a largura, né? Caso contrário, ela vai pegar 135 pixels. A altura, no mesmo caso, props.height. Caso contrário, vai pegar a altura padrão de 45 pixels. Border radius. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está deixando o nosso componente bem, né, reutilizável, né? Aqui no caso do border radius, o que a gente está fazendo? A gente sempre quer deixar ele arredondado. Então a gente sempre vai pegar a altura. Então imagina que ele tem 45 de altura e vai pegar a metade dessa altura para ser o border radius, tá? Então caso a altura exista, ele pega a altura, divide por 2, pega a metade e adiciona esse 25px aqui. Opa, e adiciona, quer dizer, caso contrário, ele adiciona o 25px. Aqui a gente precisa fazer isso aqui, né? O que é isso aqui? Isso aqui chama string literals, template literals. E basicamente a gente está dizendo, ó, props height, isso aqui vai ser resolvido, né? Imagina que seja 50, 50 dividido por 2, 25. E aí ele vai concatenar com esse px aqui, tá? Então, vamos voltar aqui. Próximo passo agora a gente vai remover a borda. Tamanho da fonte. Vai ser o que vai ser recebido por prop. Caso contrário, a gente pegaria 18 pixels como default. Quer saber? Isso aqui eu vou tirar. Vamos deixar só isso aqui mesmo. Ó. Deixar só isso. Aí a gente força o cara a digitar junto com o px, né? Ou será que não? Bom, acho melhor a gente deixa com o px. E aí a gente faz isso aqui na mesma ideia, né? Show.
Nesse caso, a gente vai ter que fazer assim, ó. Show, então caso a propriedade font size exista, a gente pega o font size adicionando px, caso contrário a gente pega 18 pixels, isso. Vamos adicionar uma transição de 0.3 segundos. Essa transição vai ser usada para quando a gente passar o mouse em cima do botão, ele dá um tempinho para mudar a cor, vocês vão ver isso em execução daqui a pouco. O cursor vai ser pointer, né? Quando a gente passar o mouse em cima do botão vai aparecer aquela luvinha, igual essa aqui, ó. E o hover, né? Hover. Quando a gente passar o mouse em cima do botão, a gente quer dar uma opacidade de 0.8. Então, ele vai perder um pouco de cor ali, né? Como se estivesse desaparecendo. E quando esse botão estiver desabilitado, a gente quer diminuir o brilho dele em 55%. Show de bola, então a gente utilizou já esse botão, está reclamando de várias coisas ali, então agora a gente vai criar a tipagem desse cara. Vou colocar aqui, ó, interface, button props, né? E vamos partir para a criação desse cara. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer ele estender. Component props without ref. Por quê? Porque ele vai ter o mesmo problema daquele caso anterior, né? Ele vai querer que a gente passe a referência para a parte do style components, né? Então, eu vou criar um componente sem a tipagem ali do ref, né? E vou falar que eu quero as props do componente button, né? Então ele começou a reclamar, por quê? Porque ele não tem o React importado. Então import React from React. Na verdade eu não preciso fazer isso aqui. Posso fazer isso aqui, ó. Tirar esse cara daqui, importar esse cara aqui direto. Tirar o React daqui. Show de bola. Então aqui o que a gente está fazendo? A gente vai criar as nossas próprias propriedades e vai estender também as propriedades do botão real, né? Então quando o cara vai lá e está utilizando uma tag button, vai ter as propriedades da tag button e também vai ter as nossas propriedades que a gente criar aqui. Então background color, ele vai ser opcional, um string. A cor também vai ser opcional, string. A altura também opcional, vai ser um number, quer dizer, a largura, né? A altura vai ser um number, também vai ser opcional. Children, o que é o children? Children é quando a gente abre, por exemplo, uma div e passa um conteúdo aqui dentro. Isso que está dentro dessa div é um children, ou seja, tudo que entrar dentro dessa tag seria um children, certo? Então o nosso children ele seria um React child, né? Ou um React children. O que isso quer dizer? Deixa eu colocar React child aqui. Quer dizer que pode ser tanto um conjunto de tags quanto uma única tag, né? Um child ou um children. Então, font size vai ser do tipo number e disabled vai ser do tipo boolean. Show de bola. Vamos agora voltar à nossa styled e vamos importar essa tipagem. Na verdade, acho que se a gente digitar lá direto, ele já dá o auto import pra gente. Vamos testar. Vem aqui colocar button props. Apertar coma de ponto, ou então Ctrl ponto. Eu dei o export lá.
Não dei. Então, aqui precisa estar com o export, né? Vou voltar aqui no styled. Aí, agora apareceu. Então, ele já adicionou aqui pra gente, salvar. O nosso caso aqui do botão vai ser semelhante ao nosso do index, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um export de full do botão component. E aí a gente vai ter que usar aquele mesmo esquema do forward ref, né? Caminhamento de referência. Então, forward ref from React. Vou importar o botão que a gente criou, né? Estilizado. E vou importar as nossas propriedades que criamos ali nas tipagens, né? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar um forward ref, né? Vamos colocar HTML button element, ou seja, as propriedades de um botão HTML, né? E deixa eu ver aqui uma coisa. Na verdade aqui esse T é o tipo de referência, né? Então a referência de um botão, né? Então aqui a gente vai passar um botão props, que vai ser as propriedades desse botão. Vou abrir outro parênteses aqui, fechar outro. E aí, não sei se vocês lembram, mas a gente recebe como primeiro parâmetro as props, né? Que aí, se eu passar o mouse aqui, vocês vão ver que ela já pegou o botões props, né? Que é esse que a gente passou. E segundo parâmetro, a referência, que se vocês passarem o mouse, vocês vão ver que ele pegou a referência do HTML button element, que é esse primeiro que a gente passou. Então aqui eu vou renderizar o nosso botão. A ref dele vai ser a ref que a gente recebe, né? Encaminhada. Vamos passar as props. E vamos renderizar o children. E aí vai fazer aquela mesma reclamação do display name. E aí a gente vem aqui, button component, ponto, display name, e coloca aqui, button component. Show de bola. Aí agora a gente pode importar esse nosso botão aqui dentro, né? Então import button from ponto barra components barra button, certo? Então aí agora a gente já está com esse botão criado, só a gente adicionar ele dentro do nosso container de botão, né? Então button container que a gente criou lá atrás, vamos adicionar aqui agora o button, certo? Aí não conseguiu dar o auto import no button container, então eu vou vir aqui já e importar ele aqui. Certo? O button, ele está reclamando, deixa eu ver, que não tem um children, né? Tá, então, vamos criar aqui, né? E vamos colocar o textozinho que a gente tem aqui, que é create room. Então, agora a gente passou o children para ele, ele vai sumir o erro. E por enquanto, bom, só para vocês verem o efeito do over, né? Eu vou deixar assim. Então, salvar. E aí o botão está criado. Então, aí se eu passar o mouse em cima dele, ó, vocês podem ver que ele dá uma sumida, né? Ele não dá uma sumida de primeira, ele não simplesmente some, tipo, não simplesmente apaga, né? Ele dá um tempinho, que foi aquele transition
de 0.3 aqui que a gente adicionou, certo? Se eu colocar um exagerado aqui, só para vocês verem, por exemplo, 0.9, vocês vão ver que ele vai demorar mais ainda, ó. Tá vendo? Então, vou colocar esse 0.3. Show de bola. Então, pronto, aqui a nossa parte do layout está completa, né? Ela ainda não está totalmente responsiva, mas já dá para a gente interagir com ela. Não colocamos ainda nenhuma regra, né? Nenhuma lógica ainda, mas isso também vai ser abordado. E por enquanto acho que é isso da parte de layout. E isso aí, pessoal. Na próxima aula a gente começa com a parte de lógica, né? Então espero que tenham curtido. Deem um like. Valeu!